Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, eu sou contador do Poder Legislativo e vou iniciar a audiência pública de prestação de conta quadrimestral da Câmara Municipal. Vou passar informações gerenciais e contábeis aqui do Legislativo. Os valores informados nesta audiência pública são valores da Câmara Municipal de Itanhandu, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022. São informações contábeis e administrativas deste órgão. Começando pela receita, a receita é todo o dinheiro que entra nos cofres públicos da Câmara Municipal, ou seja, é uma transferência do Poder Executivo para o Poder Legislativo conforme o orçamento aqui da Câmara. A Câmara ela não tem receita própria, ela tem a receita que é o repasse do 12º. As receitas de maio a agosto aqui da Câmara, elas têm um valor único, que é o repasse do 12º, que em maio ficou em R$ 122.125, e repetiu esses valores em junho, julho e agosto, totalizando um valor de R$ 488.500. A gente coloca em gráfico, que não tem alteração, né, no percentual ali. Agora, a despesa com pessoal. A despesa com pessoal são os salários dos servidores aqui da casa, né, o subsídio dos vereadores e as obrigações patronais. A despesa com pessoal, como vocês estão vendo, ela está dos últimos 12 meses, com destaque para esse último quadrimestre, que ela está perfazendo ali um valor de R$ 677.869,20. Ela está em gráfico ali. No mês de maio de 2022, ela teve uma elevação ali, devido a umas verbas rescisórias daqui da Câmara Municipal, e depois ela já se estabilizou. A receita corrente líquida da Prefeitura a gente usa para colocar o limite de gastos com o pessoal aqui do Legislativo. Então, a receita corrente líquida da Prefeitura dos últimos 12 meses, está em R$ 74.866.986,14. A gente vê em gráfico, né, essa receita corrente líquida. E agora o limite, né, do percentual com gasto de pessoal aqui do Legislativo. O permitido é 5,4%, e o percentual gasto aqui dos últimos 12 meses está em 0,91%. A Câmara, como já disse, né, ela tem apenas a receita do 12º, então a previsão e a arrecadação ela é fixa. Então, previsto para o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre foi um valor de R$ 244.250, e foi arrecadado todo o valor. Em relação ao valor total do ano, já foi arrecadado 66,6%. Agora as despesas, né, as despesas empenhadas. A despesa empenhada é a intenção de compra de materiais e serviços e investimentos. No valor empenhado, aqui que a gente vai passar, ele já consta um empenho global e estimativo do início do ano. Então, a despesa empenhada de janeiro a agosto, em janeiro, R$ 904.165,56. Esse valor elevado devido à despesa empenhada de contratos, né, despesas empenhadas globais e empenhos globais e estimativos. De fevereiro, R$ 127.852,38. Março, R$ 11.130,82. Abril, R$ 1.913,25. Maio, R$ 25.760,60. Mês de junho, R$ 2.053. Teve uma anulação de empenho no mês de junho de 2022, que foi uma reclassificação de receita, que foi empenhada em julho. Em julho, R$ 137.478. Teve uma anulação de empenho de R$ 25.000.
que foi empenhado em agosto. Em agosto, R$ 25.049,98, totalizando um valor empenhado de R$ 1.064.608,59. A gente vê em gráficos o valor mais elevado em abril, devido aos empenhos estimativos e globais. E a despesa liquidada do Legislativo, ela está totalizando o valor de R$ 697.058,39 dos meses de janeiro a agosto de 2022. Feito em gráfico agora. Bom, agora a despesa empenhada, liquidada e paga. O valor empenhado aqui da Câmara foi R$ 1.064.608,59. Liquidado desse valor, R$ 697.058,39, tendo um saldo a liquidar ainda no ano de 2022 de R$ 367.550,20. O valor já pago no ano de 2022, R$ 687.748,39, tendo um valor a pagar ainda no ano de 2022 de R$ 376.860,20. A Câmara Municipal de Itanhandu apresenta o valor de despesa a liquidar em 2022 de R$ 367.550,20. Ou seja, existem serviços e compras de mercadorias que não foram entregues ainda no ano de 2022. A disponibilidade da Câmara são caixa e equivalente de caixa em 31 de agosto de 2022, totalizando R$ 300.580,31. Em gráfico, o percentual da disponibilidade e da despesa empenhado. Em gráfico, a receita de 12º recebida, o empenho da despesa e as liquidações. É só isso. Tem alguma pergunta? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Opa, está funcionando. Bom, aqui sou o Klaus, contador da Prefeitura, acho que alguns só conhecem. Vou apresentar aqui o quarto bimestre esqueci o nome, da prestação de contas da Prefeitura de Itanhandu. Pode dar. Bom, aqui a Lei Complementar 101 de 2000, que ela fala que é para a gente apresentar essa prestação de contas no mês de maio, setembro e fevereiro. Do Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida. Pode passar. Bom, aqui são as informações gerenciais contábeis, que é referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022. Bom, a receita é toda a entrada de direitos nos cofres públicos, de receita de tributos, contribuições patrimoniais, de serviços industriais, agropecuários. Aqui foi a receita arrecadada do mês de janeiro a agosto de 2022. No primeiro quadrimestre, 27.179.000. E no segundo quadrimestre, 32.780.000. No total, 59.959. Bom, aqui a receita arrecadada, um gráfico representando. O nosso maior arrecadação foi no mês de junho e a menor arrecadação foi no mês de agosto.
Aqui umas curiosidades que nós temos é referente às nossas receitas, que tem a de FPM, CMS, Fundeb, e a receita própria nossa que entra ISS, PTU, ITBI. E é engraçado que a quantidade de receita que a gente recebe como recurso próprio apenas 7,39%. Aqui as nossas metas bimestrais, o que foi previsto e o que foi arrecadado. Temos aqui o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que você quer falar aqui? Pessoal, boa tarde. Eu sou João Paulo, trabalho na SF Auditoria. Então, esse quadro a gente demonstra aqui como toda empresa, a prefeitura também tem metas de arrecadação. E a gente avalia nesse quadro o seguinte, que para o primeiro quadrimestre a gente tinha uma previsão de arrecadar 20.247.000. Arrecadamos 27.179, ou seja, 6.932.000 a mais. No segundo quadrimestre, a gente tinha uma previsão de arrecadar 20.976.000, arrecadamos 32.780, 11.800.000 a mais, totalizando essa arrecadação no ano de 16.071.000 a mais do que o previsto para o período. Né? Isso demonstra que, apesar daquele quadro de curiosidades, que o município depende muito das verbas que vêm da União, o FPM e o ICMS, que são as maiores receitas do município, a arrecadação do município está acima aí do padrão previsto para o período. Pode passar. E cada receita, a gente tem a fonte de recursos. Então, como se cada fonte dessas fosse um orçamento diferente. Cada fonte é um mini orçamento dentro de um todo. Então, a gente observando aqui, as principais fontes de arrecadação, fonte 100, que é recurso ordinário, fonte 101, que são os recursos vinculados à educação, né, que pela Constituição a gente tem que aplicar no mínimo 25% de algumas receitas na educação, e a da saúde também estão com uma arrecadação positiva, acima do esperado para o período. A gente vai observar no decorrer dos slides, né, pode passar. Todas estão em azul, né? Todas arrecadaram acima do esperado para o quadrimestre. Agora, essa fonte que está em vermelho é uma fonte de convênio. Ou seja, essa fonte ela está com um déficit na arrecadação de 1.547.000 para o período. Isso são convênios aí com a União, né? Que provavelmente, por a gente está passando aí o período eleitoral, esse recurso fica bloqueado devido à lei eleitoral. Pode passar. Essa outra receita que também está negativo, ela é do PENAI. Ela também é um repasse vindo do FNDE. E a última, eu acho que a última, é uma receita estadual, uma receita da assistência social, mas pelo volume arrecadado no município, a gente vê que a diferença para o quadrimestre é pequena, né? Entre as fontes que estão com déficit na arrecadação em relação aí ao valor de um todo que o município arrecadou a mais, né? Que está em torno aí de quase 17 milhões. Bom, aqui
essa corrente líquida durante os 12 últimos meses. Mostra aqui que tivemos em dezembro a maior receita e em outubro foi a menor receita. Aqui disponibilizando em gráfico para visualização melhor. Bom, aqui o gasto com pessoal. O gasto com pessoal é o salário dos servidores, salário do prefeito, vice-prefeito e as obrigações patronais. Aqui as nossas despesas com o pessoal durante os 12 últimos meses. A maior foi em dezembro, devido ao salário junto com o 13º. E depois a menor foi em setembro. Em gráfico, a visualização dos últimos 12 em dezembro, que é o maior. E aqui tem o que a gente pode ser gasto máximo, né? Que tem os 54%, mas a lei que indica 48,60%, e o nosso percentual está 36,84%. Está bem abaixo. Isso é bem favorável. Bom, as nossas despesas, que entra a parte de valor empenhado, que é a intenção de compra, material, serviços e investimentos, a parte de valor liquidado, que é a entrega de mercadoria ou serviço prestado. Aqui as nossas despesas empenhadas. A gente pode ver que no mês de janeiro é sempre maior, porque a parte de empenho, né, sempre no começo do mês, foi a maior, e a menor foi em abril. Pode passar. Aqui a visualização em gráfico, mostrando que em janeiro é a quantidade maior de empenhos. Essa é a parte de despesa liquidada. A despesa liquidada, a gente nota que tem uma inversão, porque onde faz a parte de empenho, contrata o serviço, e na maioria das vezes vem terminar mais para o final do ano o serviço ou a entrega de mercadoria. Então a gente pode ver que o menor foi em janeiro e o maior foi agora nesse mês de agosto. Aí o gráfico explicando que em agosto a gente teve a maior despesa liquidada. E a despesa paga, que por consequência é bem parecido com a despesa liquidada, que aí, por consequência, o mês de janeiro a gente tem a menor despesa paga e, por coincidência também, o mês de agosto a gente teve a maior despesa paga. Aqui em gráfico, simplificando. Deixa eu ver. Aqui vem falando sobre a comparação da despesa empenhada, liquidada e paga. A gente tem o saldo a liquidar, é o que sobra de empenhado menos o liquidado, e o valor pago é o que você tem de... Deixa eu ver. Não, saldo a pagar. O saldo a pagar é porque você fez o pago menos o empenhado. Mentira, o empenhado menos o pago. O que resta para a gente pagar, que é o 9 milhões da prefeitura, 9.861. E do município, né, somando junto com a Câmara, 10.238.000. Aqui é uma comparação entre a receita, em azul, despesa, empenhada, liquidada e paga. Aqui é disponibilidade. Você quer falar? Aqui na disponibilidade financeira, a gente tem que observar o seguinte. A gente tem dois tipos de recurso no financeiro, recurso vinculado e recurso não vinculado. Recurso vinculado são as verbas que já vêm com o destino certo, né? Igual a gente viu nas fontes de recurso, são verbas para saúde, verbas do FNDE, os convênios. E o recurso não vinculado é o recurso próprio, o recurso que a gente chama aí de recurso livre, né? Essa despesa de 2022, ela está como despesa a pagar, né? Porque já tem um empenho, então já tem aquele compromisso, só que ela não é um resto a pagar ainda. Se caso não for entregue a prestação de serviço ou a mercadoria, esse valor pode ser cancelado ainda, ou virar resto a pagar em 31 de dezembro. E aqui a gente chama atenção também para o resto a pagar de exercícios anteriores. No caso aí, são valores que vieram de 2021, né, antes de 2021.
O vinculado, a gente tem aí um montante de R$ 1.450.339,67. E o não vinculado, R$ 795.891,64. Quando a gente... muda aí, por favor. Quando a gente analisa aqui a disponibilidade versus a despesa a pagar mais o resto a pagar, a gente tem que separar por recursos, né? Recursos vinculados e não vinculados. O recurso vinculado, o município tem aí 21.909.000 contra uma despesa a pagar de 8.473.000. E o não vinculado, de recurso próprio, a gente tem no banco, em 31 de agosto, 11.902.000 contra uma despesa de 4.011.000. Isso significa que a gente tem mais recursos do que despesa. Ou seja, se a gente fosse fechar o exercício financeiro em 31 de agosto, o saldo que a gente tem em conta pagaria todas as despesas do município, né? E ainda sobraria aí um superávit para o exercício seguinte. Aí tem um gráfico aí só para complementar. Bom, e aqui é a dívida fundada, referente às operações de créditos que a gente tem do DBMG, os precatórios e as confissões de dívidas. Então, a gente tem aí um total de que quando começou esse ano estava de 589.000 e agora já está um valor de 365.000. Bom, aqui é referenciando a parte da saúde, que a nossa aplicação referente aos impostos arrecadados tem que ser 15%, e a nossa aplicação na saúde já está 25,48%. E referente à educação, o valor nosso legal é o 25%, ainda não atingimos, está 21,72%, mas ainda temos mais 2 bimestres para atingir nossa meta. E referente ao Fundeb, o nosso mínimo é o 70% e já ultrapassamos 72,46%, a nossa meta atingida para esse ano. Isso é só, pessoal. Alguma dúvida? Então, muito obrigado.